Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou com a minha excelentíssima e hoje a gente vai tratar sobre um tema muito recorrente, tanto na minha caixinha quanto até mesmo no próprio consultório, tá? Que é o seguinte: como parar de ser refém da aprovação dos outros? Como desenvolver uma liberdade interior capaz de fazer com que você não ligue tanto para a opinião externa, para que você não ligue tanto para a opinião dos seus pais, para que você não ligue tanto para as pessoas ao teu entorno. Ai, Otávio, eu não ligo pra opinião de ninguém. Liga sim. Liga sim, é óbvio que liga para a opinião dos outros, meu Deus do céu. E obviamente que isso se torna um elemento limitante, né? Às vezes as pessoas elas não conseguem fazer coisas que elas querem fazer com medo de serem julgadas, né, com medo de serem daqui a pouco ali humilhadas, enfim. Então essa coisa, né, do pessoal tá sempre tentando ter um personagem para terceiros, né, tá sempre querendo pagar de bom moço, uma pessoa exemplar, né, sempre andando na linha ali para nunca ser julgada ou criticada, etc. É uma pessoa no final das contas que se torna muito morna, né, e naturalmente ela vai se tornar meio neurótica, porque grande parte das neuroses é justamente isso. É você bancar para os outros uma pose, mas no fundo você sabe que você não é aquilo ou você quer outras coisas para a sua vida que não são compatíveis com essa pose que você está querendo bancar. E para piorar a situação, meu amor, o que acontece? As pessoas tentam se convencer de que elas querem ser essa pose que elas pintam para os outros. Só que no fundo talvez elas não queiram. E aí dá um problemão do caramba. Então, meus queridos, hoje a gente vai fazer um vídeo que vai ser muito terapêutico, hein? Vai ser muito bom. Para, de uma vez por todas, você conseguir vencer essas neuroses da opinião alheia. Para que você consiga ter mais liberdade e não ligar tanto para que os outros pensam de você. Então vamos lá, para a gente conseguir esclarecer esse ponto, uma coisa que vocês têm que entender. Naturalmente, as pessoas que se encontram muito refém da opinião dos outros são pessoas que estão o que a gente chama de quarta camada, a camada 4 do desenvolvimento da personalidade, que é uma camada de contorno afetivo. São pessoas que, de algum modo, ainda possuem muitas instabilidades afetivas. Pessoas ainda que não conseguem se reconhecer capazes de serem amadas. A camada da afetividade, ela circunda muito nesse mundo do amor, né? Do sentir-se ou não amada. Não é bem do amor, porque o amor ele tem diversas camadas de significado. Nós vamos colocar nessa dimensão mais do afeto, do sentir-se valorizado, do sentir-se acolhido, do sentir-se amado, né? Esse processo de desenvolvimento ele se dá na infância, tá? Então veja, as pessoas que de algum modo têm problemas afetivos, nesse sentido assim de ligar muito para o que os outros pensam delas, sempre inseguras acerca do próprio valor, etc., em geral são pessoas que talvez nesse processo de desenvolvimento não obtiveram uma estabilidade afetiva dos pais, tá? Não tiveram. Porque o que acontece? Uma criança, para ela conseguir desenvolver essa estabilidade afetiva, ela tem que receber meio que um amor estável, né? Ela tem que tocar meio que no amor incondicional por parte dos pais. Só que para um pai poder entregar isso para a criança, o pai também tem que ser um sujeito estável afetivamente. O pai tem que ter uma certa noção acerca do seu próprio valor, do amor que ele é capaz de dar e da estabilidade que ele pode trazer para os filhos. E aí vejam, os nossos pais, de algum modo, a geração boomer é uma geração muito mal de cabeça. Essas gerações passadas, assim, do ponto de vista moral, afetivo, são gerações muito fragilizadas. Então, claro, são pais que de algum modo estão na quarta camada também, que ligam drasticamente para a opinião dos outros, que querem constantemente também serem reconhecidos e validados até mesmo pelos próprios filhos,
tendo que entregar um certo tipo de educação afetiva e estabilidade de afeto para as crianças. Em geral dá problema. Em geral, as crianças nascem também inseguras afetivamente, né? Meio que dependentes dos pais, ou meio que neuróticas porque os pais estão exigindo muito delas. Os pais cheios de expectativas frente aos filhos e os filhos bem malucos em relação a isso. Então, de fato, é muito comum hoje da gente ver pessoas, nesse sentido afetivo, muito ainda perdidas. Será que eu sou amada? Será que eu consigo ser reconhecida pelos outros? Será que, de fato, eu tenho os meios necessários para ser valorizado por um outro alguém? Aí, as pessoas, elas chegam na fase adulta com essas inseguranças, com essas incertezas, com essas fragilidades acerca de si mesmas, tá? E elas vão pra internet e aí vê as pessoas falando o seguinte: você não pode se comparar com ninguém, né? Não se compare com ninguém. Você não pode ligar para a opinião alheia, né? E fica, porra, mas eu me comparo, mas eu ligo para a opinião alheia. Tô fazendo algo errado. Aí a pessoa fica mais insegura, mais neurótica. Aí ela tenta mentir para si mesma e falar que não liga para a opinião alheia. Só que no fundo, ela tá buscando uma validação dos outros por conta dessa crença de não ligar para a opinião alheia. Eu não ligo. Aí entra meio que no movimento de rebeldia infantil, né? Ou essa coisa, não, eu não me comparo com ninguém, você não pode se comparar com ninguém. Isso são frases, assim, muito bonitas para colocar em para-choque de caminhão. Só que se a gente for um pouquinho mais profundo, a gente vai ver o seguinte: olha, não tem como não se comparar com os outros. Como assim não se comparar com ninguém? Você vai lá ver um empresário de sucesso, que aí ele fala: eu alcancei o meu sucesso e eu não me comparo com os outros. Olha, meu querido, como é que você sabe que você alcançou seu sucesso? Já percebeu que tá cada vez menos frequente caminhoneiro botar frase em para-choque? É? Tá menos frequente? Não sei, mas nas nossas viagens eu não tenho visto. Deus é mais, né? Não tem mais. Eles não usam mais esse artifício. Estão errando, porque para-choque de caminhão com frase é massa pra caramba. É, né? É. Curioso. A gente vai viajar hoje, a gente vai ver se vai ter. Vamos ficar mais atento a isso. Então, eu alcancei meu sucesso e nunca me comparei com os outros. Olha, mas como é que você sabe que você alcançou seu sucesso? Você só sabe que você alcançou seu sucesso porque você se compara com outras pessoas, com outras empresas, e você vê que a sua está na frente. E, portanto, você é uma pessoa que está dentro da hierarquia de sei lá, aquisição financeira ou de prosperidade material, você está no topo. E por isso que você declara que você alcançou seu sucesso. Então, não há... É impossível a gente fazer um juízo sobre nós mesmos, ou seja, um julgamento sobre nós mesmos, tanto bom quanto ruim, sem ter um parâmetro de comparação. E o parâmetro de comparação é justamente com outras pessoas. Então, olha, como é que eu sei que de algum modo eu sou um terapeuta que ganha bem? Pô, porque eu olho no Google, vejo o teto salarial, né, o piso ali salarial dos terapeutas, vejo quanto que eu ganho, olho ao entorno e tiro uma conclusão de que na minha profissão eu sou bem remunerado. Ou como é que eu sei que eu tenho um físico minimamente adequado, bonito? Sei lá, eu vou na praia e me comparo. Aí eu posso perceber o seguinte: caraca, eu tô gordo porque tem pessoas que estão mais magras, eu tô magro porque tem pessoas que estão mais fortinhas, enfim. Então veja, quando as pessoas chegam e falam assim, você não deve se comparar com os outros, não tem como, você vai estar sempre se comparando. No final são pessoas que percebem muitas fraquezas dentro de si, né? E para não exercerem a sinceridade e declararem que, olha, de fato, talvez numa situação ou outra elas são inferiores, elas preferem vir com um discurso muito bonito: eu não me comparo com ninguém. Agora, é claro, é importante que nós tenhamos uma comparação justa. O que é uma comparação justa? Bem, eu vou na academia. Eu tô lá na academia, me peso na balança, sei lá, tô com 50 quilos. Tô magrinho. Aí eu vejo uma galera lá treinando mais forte e tal. Aí eu paro e penso, puxa vida, eu tô muito magro. Né? Eu tô mirrado. Isso tá diminuindo a minha autoestima. Porque eu olho pro lado, os caras são mais fortes, os caras são, né, mais marombeiro ali e tal, tô me sentindo muito fino.
Vou ter que ganhar um peso então, vou ter que me dedicar aqui para melhorar minha autoestima, me sentir mais forte, né? E para me sentir mais forte eu vou ter que meter uma carcaça física. Olha, tá tudo certo. Você tá declarando a realidade. Você tá se percebendo inferior numa situação, isso te deixa mal, e não tem como você negar isso, entende? Eu vou me aceitar por quem eu sou. Não, eu tenho que ficar bem assim comigo mesmo. Não dá. Se você se sente mal com aquilo, a melhor coisa que você pode fazer é mudar. Aceitar a condição não vai melhorar nada. Pode aceitar o processo, mas a condição que está te trazendo sofrimento, a melhor coisa que tem é a gente buscar uma mudança genuína. Então veja, eu vi meu peso, vi que eu estou magro mesmo, comparei com outras pessoas, de fato, estou muito mirrado, quero ganhar um peso. Isso aqui é uma comparação justa. Quando é que a comparação começa a se tornar injusta? Quando você pega, por exemplo, somente essa situação concreta, a questão física, e atribui um juízo sobre você mesmo muito maior. Você pega uma debilidade sua e coloca como se ela fosse você. Você anula todas as outras coisas que você tem, você anula todos os defeitos do outro e você só se julga a partir dessa sua debilidade. Isso é uma desproporção no julgamento. Ou seja, você tem uma totalidade e você está se julgando somente por uma parte dela. Isso acontece muito com homens, por exemplo, em relação a dinheiro. O cara tá mal de grana, parece que ele consegue desmerecer todo o resto que ele tem. Ele invalida tudo, ele invalida as suas capacidades físicas, ele invalida a sua disposição em ouvir os outros, ele invalida o amor que ele consegue dar para os seus, ele invalida tudo porque ele tá sem grana. Então ele passa a se olhar numa régua injusta, porque ele tá se comparando só a partir de uma falha ali, não é nem falha, assim, por um momento mais precário que ele tá passando financeiramente falando. Isso acaba gerando prejuízos psicológicos e emocionais. Porque é óbvio que ele não é somente essa questão financeira, ele é muito mais do que isso. Mas é óbvio, a gente vai estar sempre se comparando e desde que a comparação seja justa e adequada, tá tudo certo. Até porque a gente só vai conseguir perceber se a gente está indo bem ou indo mal a partir da comparação. Aqui eu estou trazendo pontos negativos sobre nós mesmos. Mas como é que a gente sabe, por exemplo, que a gente é bom em oratória? Como é que eu descobri que eu era bom em oratória? Caso pessoal aqui. Sei lá, eu percebi que eu tinha facilidade em falar. Mas é muito difícil de eu conseguir ter a partir de mim mesmo, declarar para mim que eu sou bom, me viro aqui na frente da câmera. Eu tenho uma percepção, eu acho. Mas o que precisa acontecer? Aprovação. A aprovação. Eu preciso ser aprovado pelos outros. Os outros precisam reconhecer isso em mim, para que eu também passe a reconhecer de forma mais profunda, de forma mais concreta. Aí eu falei uma vez na frente da câmera e o pessoal, o Otávio é pavãozinho, gosta de falar, fala bem, guri se desenvolve legal na câmera. Aí, cara, então a minha percepção sobre mim mesmo tá certa. Por quê? Porque eu estou tendo um respaldo na realidade. Eu coloquei isso em prática, coloquei à prova, as pessoas olharam, gostaram, me validaram e aí eu meio que estabilizei isso dentro de mim. Falei, cara, isso aqui eu tenho facilidade mesmo. Já tenho uma prova concreta disso. Então veja, não tem como a gente reconhecer o nosso próprio valor somente por nós mesmos. Por isso que esse negócio do amor próprio, eu me valorizo, é que assim, não dá. Você só vai se valorizar se outras pessoas te valorizam. A formação do ego, do eu, ela é necessariamente, ela está sempre linkada a outros egos, a outros eus. Você não vai conseguir reconhecer o seu próprio valor a partir de uma meditação individual e afirmar um monte de coisa boa de você. É o que as pessoas tentam fazer hoje. Ninguém acha isso delas. Elas não têm nenhum respaldo na realidade, mas elas se atribuem várias características positivas. Mas no fundo aquilo ali é neurose. Quem muito fala em se autoafirmar, quem muito fala em se aceitar, quem muito fala em se amar, são as pessoas que estão o quê? Necessitando disso profundamente. Ou seja, é uma pessoa frágil, que necessita de validação, de aprovação, querendo ensinar aos outros como não necessitar de aprovação e validação. É uma esquizofrenia. Que, claro, uma pessoa que conhece o seu valor, que já tem uma estabilidade diante da vida, não precisa ficar o tempo inteiro se reconhecendo para os outros, né? Buscando validação na internet, o caramba. Então, por exemplo, essas meninas que botam foto de biquíni o tempo inteiro, bunda para fora, etc. O que isso significa? Significa alguém
Me validem. Eu não sei ainda muito bem. Eu não tenho uma estabilidade sobre mim mesmo. Então eu preciso que vocês me validem. Eu preciso que vocês me reconheçam. Só que ela está buscando reconhecimento a partir de uma coisa que é despersonalizante, o físico. A partir de uma bunda, que necessariamente vai cair. Vai apodrecer aquela bunda. E aí? Se ela vai apostar as fichas dela no físico, invariavelmente, não vai ser agora, daqui a 10, 15 anos, ela vai sofrer profundamente. Porque ela está lutando contra uma coisa que, naturalmente, né, por conta da deterioração do ser humano, vai acabar, aquela bunda vai murchar. Então veja, quando a gente fala assim, ó, como parar de ser refém da aprovação dos outros. Primeira coisa que a gente tem que entender. Você, sob certo aspecto, para conhecer o seu valor, você precisa da aprovação dos outros. Ih, rapaz, olha que paradoxal. Para você deixar de ser refém da aprovação dos outros, você precisa da aprovação dos outros. Porque veja, se você tivesse, né, e aqui ó, a gente não vai com o papai aqui jamais. Nossos pais vieram assim ó, de uma mudança cultural, social, econômica, de paradigmas, moral gigantesca. A gente jamais pode esquecer que todos nós estamos dentro de uma cultura que vai influenciar diretamente a vida individual. Então não é que nossos pais são essencialmente maus, filhos da puta, etc. Mas eles tiveram muitas dificuldades também. E obviamente isso refletiu nos filhos. Mas veja, isso no caso era para ser o papel dos pais. Os pais olharem para os filhos, valorizarem os filhos por quem eles são. Certo? E aí os moleques crescer já com uma certa noção acerca do seu próprio valor. A falta que faz, né? Pais presentes. É aquela história até, às vezes os pais estão presentes, mas não estão atentos também para valorizar. Né? O pessoal fala dos exemplos que os pais levam os filhos, sei lá, no futebol, estão lá, mas estão no celular também. É difícil de tu conseguir validar a criança, mesmo estando lá. Difícil de validar a criança mesmo estando lá. E a criança começa a se perceber meio que como um empecilho. Parece que a presença dela não é boa, né? O pai tá lá lavando o carro, ela quer lavar o carro também, e aí qualquer coisa que ela faz no carro, o pai já dá uma bufada. Não é assim, tá errado, deixa que eu faço. A criança vai meio que se invalidando, né? Ela vai percebendo que ela não tem ali uma certa importância, né? Porque no final das contas, a educação exige muita paciência. Presença. Então assim, é um complexo, não é simples. Mas claro, nós só estamos aqui por causa dos nossos pais, ponto. Alguém teve que nos cuidar, nos tirar a fralda, nos dar de mamar, de forma gratuita, pra gente estar aqui hoje. Então essa pessoa que diz assim, eu nunca fui amada. Não, se ela chegou na fase adulta é porque ela foi amada. Durante muito tempo, ela dependeu 100% dos outros. E os outros entregaram o mínimo, ao menos para que ela sobreviva. Isso já é um gesto de amor. Mas veja, então claro, muitas pessoas, e você que está vendo esse vídeo pode se sentir assim, não reconhece ainda isso dentro de si. Você está muito refém ainda da validação dos outros. Provavelmente isso tem uma questão afetiva da sua criação. Mas nosso papel aqui não é julgar nossos pais, nosso papel aqui é resolver. E agora eu já botei um contraponto meio paradoxal. Não tem como você reconhecer o seu valor, não tem como você não ligar para a opinião alheia, sendo que é a aprovação alheia que vai te trazer um certo senso de estabilidade afetiva, de reconhecimento de si mesmo. E agora, Otávio? O que a gente faz? Na infância, você é uma criança que chora, caga nas calças, faz xixi, dorme e corre feito um demônio. É só isso que você faz. Na infância, os nossos pais, eles têm que nos amar por quem nós somos. Eles nos amam por quem nós somos. Porque a gente não faz nada de útil. Para pensar, o que tu consegue fazer de útil na infância? Absolutamente nada, tu só enche o saco. No máximo tu pode ser fofinho. Tu pode ser fofinho, mas tu nasceu feio, fudeu. Nem isso tu é.
Sim, aí os nossos pais, eles nos amam por quem nós somos, sob certo aspecto. E aí o que acontece? A gente cresce. Se a gente não percebeu esse tipo de amor, a gente ainda tem uma fantasia infantil, que é, eu quero ser amado por quem eu sou. Eu quero que as pessoas me aceitem por quem eu sou. Eu quero que as pessoas me amem por quem eu sou. Ou seja, eu quero ser amado como uma criança que não precisa entregar nada de útil, nada de valoroso para os outros. Eu quero ser amado apenas por ser eu. É uma fantasia muito infantil isso aqui. É muito, mas muito infantil. E é aqui que está o problema. Deixa eu falar um negócio para você. Você não vai ser amado por quem você é. Esquece isso. Isso é paralisante. Porque você nem sabe muito bem quem você é. Você não sabe. É meio maluco isso, entendeu? Você tem que entender o seguinte. Olha, eu preciso ser amado pelas coisas que eu faço. Ah, Otávio, como assim ser amado pelas coisas que eu faço? Sim, porque aqui entra o ponto fundamental para a gente conseguir sair dessa prisão, tá? De estar sempre dependendo de validação alheia. O ponto central é o seguinte, meus amigos. Relacionamento na fase adulta possui, sim, interesses. Esse é o ponto central que vocês precisam entender. Ai, Otávio, mas eu não gostaria que possuísse interesses. Eu acho que a gente tem que se amar por quem a gente é e ficar se abraçando. Bom, isso é uma utopia. Talvez seria mais maneiro mesmo, mas não é. Então, o quão antes você perceber que relacionamento possui interesses, mais rápido você amadurece. Veja, até mesmo nossos pais têm interesse em nós. Deveriam ter? Não, não deveriam, mas têm. Eles têm expectativas frente a nós. Eles se frustram se a gente não passa no vestibular. Eles ficam inseguros se a gente escolhe uma faculdade que não dá dinheiro. Eles tentam nos conduzir para um caminho mais seguro, porque no limite do limite eles têm expectativas, eles têm interesses em relação ao nosso próprio futuro. Então, se os nossos pais, que é a nossa linhagem de sangue, possuem um certo tipo de interesse frente a nós, imagina as outras relações. Olha, para pensar, você vai para um relacionamento. O que você busca no relacionamento? Você busca coisas. Você busca uma pessoa bonita, você busca uma pessoa que te acolha, você busca, assim, você tem interesses ali. Você quer receber coisas. Quando você tem um amigo, por que é teu amigo? Porque provavelmente ele tem compatibilidades contigo, ou seja, vocês têm interesses em comum. Ele te escuta, ou seja, é bom você ser ouvido, então você tem interesses ali. A gente tem que entender isso para ontem. E ao passo que as relações possuem interesses, você tem que entender o seguinte, beleza. Então, para eu ser amado, de algum modo, eu tenho que atender aos interesses das pessoas. Eu tenho que ser uma pessoa, no mínimo, interessante, portanto. E aí, é mérito meu se eu consigo ser amado pelo que eu faço. É mérito 100% meu. E é assim que é a forma mais saudável de viver a vida. Certo? Então, como que a gente começa a se libertar da validação dos outros? Se você ainda se preocupa muito com a validação dos outros, se você se preocupa muito com a opinião alheia, você tem que fazer o seguinte. E aqui que está o paradoxal da coisa. Você tem que buscar conscientemente a validação dos outros. Mas a validação dos outros por aquilo que você é capaz de fazer por eles. Já que você quer tanta valorização dos outros, e de fato, você quer a valorização dos outros por quê? Porque você ainda não reconhece o seu próprio valor. E você não reconhece o seu próprio valor porque você ainda não foi valorizado. E se você não foi valorizado na fase adulta, deixa eu te falar uma coisa, é porque ainda você não consegue entregar coisas muito boas para os outros. Você é meio que crianção, querendo ser reconhecido por qualquer coisinha, querendo que os outros te amem por qualquer bobagem. Se você começar a fazer coisas realmente boas na realidade para os outros, eu não tenho a menor dúvida que você vai começar a ser elogiado, validado. Isso vai começar o quê? A mudar a percepção que você tem sobre você mesmo. Porque
bem como eu disse, essa coisa da autossustentabilidade, né, da autossuficiência não existe. O nosso eu só se desenvolve nesse sentido afetivo a partir do reconhecimento de outros eus. Então busque conscientemente ser validado. Por exemplo, Otávio, eu necessito muito da validação dos outros, de todo mundo, no trabalho, em casa, etc. Ok. Então, o que você pode fazer na realidade para começar a ser mais validado por essas pessoas? Ah, eu moro com meu pai e com a minha mãe. Experimenta fazer a janta todos os dias à noite. Experimenta, sei lá, pagar uma faxineira uma vez por semana para a faxineira ir lá arrumar seu apartamento da sua família. Experimenta assumir contas de casa para pagar. Experimenta ouvir mais os seus pais. Experimenta fazer mais favor por eles. Experimenta aliviar o fardo das costas deles. Experimenta ir para o trabalho e ser aquela pessoa que resolve o BO de todo mundo. Que pergunta se a pessoa precisa de ajuda, entrega mais do que precisa. Pergunta quem quer um café. Pergunta quem quer um café. Não precisa ser grandes coisas. Não precisa ser grandes coisas, mas assim, se coloque à disposição e entregue mais pelos outros. Aí você vai sentir o seguinte: ah, mas aí eu vou estar entregando mais do que eu recebo. Isso pode vir a acontecer. Ah, por quê? Porque você é muito fraco ainda. A verdade é essa. Uma pessoa minimamente forte e madura, ela está muito mais interessada em entregar do que receber. O processo de amadurecimento é justamente esse. Inicialmente você quer muito receber. Por quê? Porque você não sabe ainda do seu valor. Depois que você reconhece seu valor, você enche o saco de ser bajulado. Você enche o saco de ser reconhecido. Você não tá nem aí para isso. Agora você quer de fato ter uma ajuda concreta na vida dos outros. Você quer de fato se renunciar, né? E construir mudanças reais nas vidas das pessoas que estão ao teu entorno. Então, inicialmente, você pode se sentir meio usado. Né? Meu Deus, eu estou fazendo muito e não recebo nada. Mas isso faz parte do processo. Tá? Pare de se poupar. Pare de ter tanta pena de si mesmo. Essa camada da afetividade, ela traz várias complexidades porque você quer ser reconhecido por quem você é e por você não ser reconhecido por quem você tem muita pena de si. Né? Então, se você faz mais do que recebe, você já começa a se achar uma pessoa que é humilhada, né? Que só faz pelos outros e os outros não fazem nada por você. Você já começa a tirar vários jargões, generalizações gigantescos. Isso é diferente de ser bajulador. Ninguém merece um bajulador. Aquela pessoa mala que aí parece baba-ovo. Fica babando ovo. Não é isso. Então veja, também é isso assim, de você achar que você sempre faz pelos outros e os outros não fazem por você, é um mecanismo de defesa. É uma generalização. É impossível você estar nessa vida e também não receber, meu Deus do céu. É que você está tão imerso em si mesmo que você não consegue nem perceber o amor que você recebe dos outros. Então veja, a terapêutica para sair dessa camada da afetividade, para a gente conseguir ter um contorno e uma estabilidade, é você buscar conscientemente validação, elogio. Então faz janta para as pessoas, convida os teus amigos para ir na tua casa e prepara um grande lanche, um churrasco, sei lá. Desenvolva habilidades para servir as pessoas. Daqui a pouco aprenda a cozinhar, ou ganhe dinheiro para pagar a conta de pai e mãe. Enfim, faça algo que você possa ser elogiado. Ou se você tem alguma insegurança, poxa, Otávio, eu me sinto inseguro com o meu físico. Melhora o seu físico a ponto de alguém olhar para ti e falar, porra, tá bonitão, hein? Caraca! Ou, Otávio, eu tô mal no meu trabalho, não tô conseguindo performar. Estuda. Comece a entregar melhores resultados para as pessoas reconhecerem isso. Para os seus clientes reconhecerem isso. Então veja, não há como sair dessa camada da afetividade na fase adulta. Não há. Dessa questão da valorização de si mesmo, se você não for valorizado de uma maneira meio que constante pelos demais. Só que para isso você vai ter que reunir habilidades. O bajulador, ele não tem habilidade, ele só bajula. Não, você tem que ser reconhecido pelo que você faz, pelas suas habilidades. Mas também fazer e não ficar esperando uma validação das pessoas, porque isso é... Não, tudo bem, você pode até esperar. Não há problema. Nesse período sim. Porque você vai fazer conscientemente buscando isso.
Mas você vai ter que botar-se em prática, você vai ter que fazer coisas de fato boas para os outros. Não espere receber uma validação porque um dia você lavou a porra da louça. Não, isso é coisa de criança. Mas passe a ser constante naquilo que é bom para os demais. Se você não arruma sua cama, sua mãe fica reclamando disso, arrume a cama sempre. Você vai ver que a sua mãe vai começar a te elogiar. Ou, casado, meu marido nunca me elogia, não sei o que, papapá, pipipi. Comece a fazer coisas boas para ele. Seja mais solícita, né? Seja mais disposta na vida sexual. Você vai ver que você vai começar a ser mais valorizado e reconhecido. E aí, o que vai acontecer? Se a gente começa a ser constante, então, nessas coisas boas, se a gente reúne habilidades, coloca em prática e começa a ter um certo tipo de performance, até mesmo no trabalho, homens, né? Pô, o cara é meio insegurão. Cara, cresce na tua profissão. Começa a se tornar uma referência no que você faz. Ou seja, uma das formas também de sair desse período da aprovação dos outros é você desenvolver uma habilidade a ponto dos outros te olharem como referência. O que é uma referência? Uma pessoa que se dedicou, se sacrificou, renunciou coisas para obter um certo tipo de conhecimento específico, para dominar uma certa área da vida. Então, quem é referência é, portanto, autoridade. Então, sei lá, você se dedica para um assunto, você se debruça naquilo, você domina aquilo. A tendência é que os outros comecem a te olhar como referência. E comecem, então, a perguntar para você questões relacionadas àquilo que você domina. Isso já é uma forma de você ser reconhecido. Por quê? As pessoas estão reconhecendo que você sabe. Tá vendo? Então, uma pessoa que começa a estudar pra caramba sobre carro, adora carro, papapá. Daqui a pouco os outros vão perguntar, fulaninho, eu quero trocar de carro, o que você me indica? Essa pessoa naturalmente está dizendo o seguinte, você tem um valor aqui, você domina uma área. E aí você começa então a perceber que as pessoas vão atrás de ti. Te veem como alguém capaz de entregar algo de bom para elas. Tudo isso circunda nesse universo da validação. Então a pessoa ainda que uma pessoa que está muito refém da aprovação dos outros, em geral é uma pessoa também que tem poucas habilidades na vida concreta. Porque se ela tivesse habilidades, ela já seria mais elogiada, mais validada e, portanto, ela teria isso meio que mais sereno dentro de si. Porque ela já iria conseguir reconhecer o seu próprio valor. Então veja, é necessário conscientemente buscar a aprovação dos outros. E qual vai ser o passo seguinte a isso? Você vai começar a encher o saco. Você vai começar a ser meio, já sei, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Exemplo aqui, comecei a atender as pessoas, comecei a estudar, comecei a ficar bom no que eu faço. Aí eu tô lá, depois de 2 anos atendendo, eu começo a receber um muito obrigado no final das consultas. Puxa vida, Otávio, muito obrigado. Você salvou minha vida. Meu Deus, Otávio, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Muito obrigado. Eu começo a receber esses obrigados, esses elogios. Caraca, não é que eu tô indo bem mesmo? Não é que eu tô sabendo fazer esse negócio? Caraca, é verdade, eu sou bom nisso. Tá funcionando. Só que daqui a pouco, você já enche o saco. Depois do 30º, muito obrigado, Otávio, você já fala, tamo junto. Já não me toca mais, porque eu já sei que eu sou bom naquilo. O meu foco muda. Eu não quero mais o teu muito obrigado. Eu quero te ver muito bem. É isso que importa pra mim. A motivação muda. Tudo bem que você me deu um obrigado e diz pra mim que a sua vida mudou, mas eu quero ver a sua vida mudando na prática. Por quê? Os meus olhos já não estão tão em mim. E é justamente isso o processo de amadurecimento. Você reconhece seu valor, você é bajulado pelos outros, você é validado pelos outros. Aí chega um ponto que você diz, enchi o saco. Já dominei essa esfera aqui. Agora eu quero o quê? Testar a minha força. Agora eu quero saber até onde eu consigo ir. Agora eu quero já outras motivações que não estão tão imersas nessas questões da afetividade. Então veja, é importante sim a gente buscar essa aprovação. É importante sim a gente ser validado. Para sair dessa prisão. Então, para deixar de ser refém da aprovação dos outros, você vai ter que passar por um período de forma muito consciente obtendo essas aprovações. Sobretudo nas áreas de maior carência,
onde você, de algum modo, mais tem dificuldade. E aí logo em seguida, como a Dani falou, que você vai ter já esse mundo afetivo mais estável e, portanto, você vai deixar de esperar as coisas em troca. Você não está mais tão preocupado no que você vai receber. O seu foco já se torna mais no outro de verdade. E aí você já começa então a dar sem esperar nada em troca. Você já começa a servir de forma desapegada de si mesmo. Porque você vai ver que no final das contas, cara, ficar o tempo inteiro pensando em si, querer o tempo inteiro ser bajulado pelos demais, isso é um saco. Chega uma fase da vida do amadurecimento que você já não tá nem aí mais pra você. Você já não quer mais validação, você não quer mais holofote, você tá cansado de pensar em você. Você pensa, caraca, tem tanta coisa legal pra conhecer, tanta gente boa pra ajudar, né? Tantas coisas que eu posso conquistar, eu vou ficar aqui numa punheta mental sobre quem eu sou, o que eu deixo de fazer. Você meio que se desapega da sua história narrativa. Você se desapega, né, de fatos que te aconteceram. Porque você já percebe que você não é nada disso. Eu até posso fazer um vídeo mais sobre esse elemento, assim, né, do descobrimento do eu verdadeiro. Mas vai ser para outro papo. Então veja, esqueça essa coisa, né? Não se importe com a opinião alheia. Bom, para não se importar, em algum momento você vai ter que obter esses elogios, né? E se buscar esse elogio sob certo aspecto é se importar. Não se compare com os demais. Não tem como não se comparar. Você vai se comparar. E se compare para ver onde você precisa melhorar. Entretanto, essa comparação precisa ser justa. Beleza? Então, se você aplicar isso que eu falei aqui por uns 3 meses, tá? Se você tiver esse firme propósito e essa disposição de ajudar, de ser meio que um para-raio de problema, de colher elogios pelas coisas que você faz, entendendo que relacionamentos sim possuem interesses, as pessoas têm interesses em você sim. Você não vai ser amado por quem você é, esqueça isso. Veja quais são os interesses das pessoas ao seu entorno, quais são as necessidades delas e ajude-as. Seja uma pessoa disposta a ajudar os demais. E você vai ver que naturalmente, depois de um certo período, você vai se reconhecer mais habilidoso, você vai se reconhecer mais útil, você vai ter já desmantelado essa coisa de que eu preciso ser amado por quem eu sou. Não é porque você vai perceber que não é verdade, você também quer amar outras pessoas por aquilo que elas podem entregar para você. E aí, consequentemente, você vai começar a enjoar dessa coisinha da validação, do elogio, do bajulamento, do afeto, porque você já vai ter ciência do seu próprio valor, das suas capacidades e do que você é capaz de entregar para a comunidade, para as pessoas ao entorno, para a família, para o cônjuge, etc. Feito por hoje? É isso, meus queridos. Mais um vídeo concluído. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê semana que vem. Valeu!